Fala, meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês essa questão sobre estudar na Itália e trabalhar com aquilo que você estudou aqui. Como vocês podem perceber, eu estou gravando dentro de casa. Não vai ser igual aqueles vídeos, os últimos vídeos na verdade, onde eu gravei saindo na rua e conversando com vocês. Aliás, eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo também, se esse vídeo em casa só falando com vocês, sem muitas distrações, vocês gostam também, se vocês preferem esse tipo de vídeo, se vocês preferem o outro tipo, onde eu vou na rua e gravo falando com a câmera, andando para cima e para baixo. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Mas vamos falar sobre estudar e trabalhar aqui na Itália com o que você estudou. Belezinha? Bora lá! Pois bem, eu decidi fazer esse vídeo porque a grande maioria das consultorias que eu já dei, as pessoas elas perguntam se o estudo que ela fizer aqui na Itália, que ela decidir fazer, ela consegue trabalhar com o que ela estudou no Brasil. Ou seja, se ela fizer uma laurea magistrale ou um master aqui na Itália, se esse diploma que ela vai receber é o suficiente para trabalhar na Itália com o que ela estudou no Brasil. E a resposta é depende, porém na maioria esmagadora dos casos a resposta é não. Você não pode. Aí você, e não gostei, então o que eu vou caçar aí? Pois bem, uma das coisas que eu pergunto na minha consultoria, na verdade assim, que quando a pessoa fala que quer fazer uma consultoria comigo, eu envio um formulário para ela, para poder eu traçar mais ou menos ali o plano, o que ela está querendo ou não. E uma das perguntas é essa: qual é o seu objetivo? Essa pergunta de qual é o seu objetivo, ela é fundamental para poder a gente entender qual o caminho que você vai seguir aqui na Itália. Seja um caminho para estudar, obter um conhecimento e depois voltar para o Brasil, ou continuar aqui na Itália. Aí você fala assim: tá, Isaac, mas eu faço parte daquele grupo de pessoas que quer ir para a Itália, estudar e trabalhar com o que eu estudei. Como que funciona isso? Na prática mesmo, para poder você conseguir entender. Vou trazer o conceito, a ideia, e você pode aplicar esse conceito em outras matérias também. Pois bem, o meu caso, eu sou formado em Direito. Quando uma pessoa ela é formada em Direito, qual é a profissão que está extremamente ligada ao Direito? É advogado. Tirando concurso de lado, Ministério Público, você quer ser um juiz e tal, não. Estou falando o seguinte: a profissão conexa, conectada ao direito é advogado. Se eu venho para a Itália e eu faço uma laurea magistrale ou um master, que tem essa diferença aqui no meu canal explicando para vocês direitinho, mas se eu faço um desses dois estudos, eu posso advogar na Itália? Não, você não pode. Por quê? Porque direito, essa profissão, no caso a profissão de advogar mais o estudo de direito, fazem parte de profissões que, vamos dizer assim, o Ministério da Educação da Itália exige um processo diferente para poder você atuar. Isaac, ficou confuso, não entendi. Tenta ser mais didático ainda. Então, sendo mais didático ainda, essa profissão advogar você só consegue se você fizer estritamente alguns procedimentos que o Ministério Público, que o Ministério da Educação exige. E fazer uma laurea magistrale e um master não fazem parte desse processo. E aí a gente vem para a questão: então eu não posso fazer nada com o estudo que eu consegui aí na Itália? Não é que você não possa fazer nada. Vou usar novamente o meu caso. Eu fiz um master no ano passado, e na verdade no ano retrasado, e comecei no ano passado uma laurea magistrale. Com o master, quando eu concluí, o master tem um ano, eu concluí em assuntos alfandegários. Seria dogana, alfandegário, alfândega mesmo. E aí o que acontece? Eu posso trabalhar, por exemplo, em empresas aqui que faça comércio com o exterior. Por quê? Porque aquele master que eu fiz me deu um certificado dizendo que eu tenho o conhecimento suficiente para poder trabalhar como uma espécie de consultor de importação e exportação. E eu só consegui fazer esse master porque lá no Brasil eu sou formado em Direito. Então eu peguei o meu estudo no Brasil, fiz um estudo na Itália e estou exercendo uma profissão
que não exige que eu seja um advogado ou que eu seja um bacharel de direito aqui na Itália. Então essa é a lógica que você tem que usar. A Laurea Magistrale que eu estou fazendo agora vai me possibilitar basicamente alguns caminhos, como por exemplo fazer um doutorado, e aí você recebe para poder fazer o doutorado, ou talvez, por exemplo, fazer concursos. Então, se tem um concurso aqui na Itália, ou só para italiano, que no meu caso eu também sou italiano, ou para um estrangeiro também, né, que permita um estrangeiro participar, com a Laurea Magistrale eu posso participar. Se eu não tivesse esse diploma de Laurea Magistrale, eu teria que enviar uma solicitação para o Ministério da Educação deles aqui, eles iriam avaliar e iria dizer se eu posso ou não participar. E isso demanda um tempo. E às vezes acaba o período de inscrição, eles te respondem só depois, como é um caso que já aconteceu comigo. Quando você decide fazer um estudo na Itália, o que você tem que saber é qual é o seu projeto. E quais são os projetos possíveis? Por exemplo, você quer fazer um estudo para conseguir trabalhar com alguma área mais especializada, então é um master. Trabalhar aqui na Itália que eu estou dizendo. E aí você vai usar o que você estudou no Brasil, vai procurar um master que está relacionado com o que você estudou, vai olhar quais são as saídas profissionais que aquele master te permite, e aí você pode trabalhar com aquilo ali. Você tem que entender que você não vai conseguir trabalhar se você fizer esse processo aqui, esse processo que eu acabei de falar, você não vai conseguir trabalhar com aquela profissão raiz conectada com o que você estudou. Mais um exemplo que não seja direito. Você fez odonto no Brasil, aí vem para cá, faz um master relacionado a alguma coisa da área de odonto, porque eu não sou odonto, então não sei quais são as áreas, mas você faz alguma coisa relacionada àquilo, você pode abrir uma clínica e começar a atender como um dentista? Não, você não pode. Mas você vai olhar aquele master, quais são as saídas que lhe dão e ver qual é a forma que você poderia trabalhar com aquela profissão ali que não seja extremamente conectada com a sua formação acadêmica. Para quem quer trabalhar, por exemplo, como dentista, como advogado, aí o processo é diferente, como eu comentei com vocês, e dá um vídeo só sobre isso. Agora você tem também uma outra opção, você tem a opção da Laurea Magistrale, que seria, né, uma comparação no Brasil como mestrado. Quem decide seguir esse caminho, muito provavelmente são pessoas que querem ou fazer um doutorado e seguir a vida acadêmica, ser um pesquisador, ser um professor, né, trabalhar aqui como professor, porque você pode com uma Laurea Magistrale, aí dependendo do nível, e também como doutorado, ou voltar para o Brasil com um título que ele possa depois fazer o processo de reconhecimento e ter esse título reconhecido no Brasil também por uma questão acadêmica. Essa é uma das opções. A segunda opção da Laurea Magistrale é aquela que eu comentei, que são os concursos. Com a Laurea Magistrale você tem uma laurea, você tem realmente um diploma na Itália. E com esse diploma também tem as saídas profissionais que você pode fazer, mas o ponto positivo são os concursos. Então, se você quer ficar aqui na Itália e pretende prestar concursos, a Laurea Magistrale é uma opção também. Se você tem alguma dúvida, né, surgiu alguma dúvida de tudo isso que eu falei, tem o meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Vocês podem ir lá, fazer algumas perguntas, né, para mim não tem nenhum problema, eu vou responder. Agora, se sua dúvida for muito específica e você quiser realmente uma coisa assim, criar um projeto, eu tenho essa consultoria também, mas é só entrar em contato comigo lá no Instagram que a gente pode conversar numa boa. Beleza? Eu acho que ficou bem resumidozinho assim, né? Um vídeo um pouco longo, mas bem resumido sobre aproveitar os estudos no Brasil e aplicar aqui na Itália. Beleza? Abraço!